Bom, gente, iniciando e dando continuidade, primeiro papo aí vai ser sobre, nosso primeiro momento aí vai ser sobre polarização de antenas. Eu tenho a intenção aí de conversar com vocês sobre como esse assunto é polêmico, as vantagens e desvantagens, mais vantagens, né, de cada polarização. Uma coisa que talvez pouca gente tenha conhecimento aí é efeito solo, né, em cima das polarizações das antenas. É um estudo de caso, que é inclusive a prova em cima da antena que o Fabrício acabou de mostrar para a gente. Eu aproveitei ela e fiz uns pequenos slides para vocês. E a conclusão, né, que é o mais importante disso tudo, que a pior escolha, na verdade, é a gente estar com a polarização diferente. Bom, começando, a gente já fala que o assunto é polêmico, então você vai encontrar na internet, por mais que a gente tenha nossas convicções, você vai encontrar na internet e até mesmo em algumas publicações, correntes que para a polarização vertical e correntes para a polarização horizontal, né? Bom, a gente aqui eu não vou a princípio correr em cima da minha ideia, mas sim do que o VHF DX, né? Ou seja, para que nós estamos utilizando aqui esse canal, a VHF-RJ é um canal para que a gente possa difundir o diercismo, né? Ou seja, o nosso foco aqui é contatos a longa distância. Então, eu peguei os pontos aqui das vantagens e desvantagens de cada polarização e vocês vão chegar aí à conclusão de vocês, né? Para a gente tentar acalmar essa polêmica, né? Porque realmente tem em cada momento você vai ter uma vantagem, uma determinada polarização. Depende mais da aplicação que você está fazendo. Então não adianta defender isso com unhas e dentes, de maneira, vamos dizer assim, a gente ficar naquela questão fervorosa, eu sou mais a polarização vertical, eu sou mais horizontal. Cada uma tem a sua vantagem, dependendo da aplicação. Bom, primeiro vamos falar sobre a vertical, né? Afinal de contas, é a que é a mais utilizada, é uma polarização que não só em contexto, como no dia a dia, a grande maioria dos brasileiros, né? Temos em casa estações de VHF com polarização vertical. E ela tem as suas vantagens, né? Não está aqui para... Não vamos mentir que ela não tem as suas vantagens, né? Ela é excelente para contato com as estações móveis e portáteis. Vocês vão ver lá no final o porquê disso, mas já adianto que é por causa da diferença de polarização. Se vocês... a polarização horizontal e vertical, elas dão atenuações, né? São atenuações entre si. Isso é um efeito das ondas, de modo geral, não somente das eletromagnéticas, mas qualquer tipo de onda, se elas forem polarizações diferentes, elas dão uma atenuação. Um exemplo disso, clássico, quem usa óculos polarizado, né? Ou seja, aquele óculos de sol, ou mesmo à frente dos nossos rádios, aí, que são de LCD, ali são um filtro polarizado de luz, né? Ele elimina um componente vertical ou horizontal, dependendo do filtro, né? Para que possa passar somente o que lhe interessa, né? Ou seja, o raio UV, ele não quer que passe raio UV, que tem polarização vertical. Vou chutar porque eu não sou especialista nisso, mas vamos dizer que seja polarização vertical. Ele bota um filtro somente com polarizações horizontal. Aí vem um filtro polarizado, é o que a gente tem disponível falando de luz, né? Nas ondas eletromagnéticas é praticamente a mesma coisa, só que essas diferenças elas dão na ordem de 20 dB, ok? Isso pode inviabilizar um QSO. Bom, então, assim sendo, a gente tem que assumir que, como a maioria das antenas portáteis e móveis são polarizadas verticalmente, são antenas verticais. Gente, uma coisinha que eu ia falar antes, vou falar agora para a gente não perder aí a linha. É diferente antena vertical ou omnidirecional e polarização vertical. São coisas diferentes. Normalmente, uma antena vertical ela é polarizada verticalmente. Normalmente, mas isso não é uma receita de bolo. Existem antenas, por exemplo, tipo halo, que é uma antena omnidirecional, ou seja, ela cobre 360 graus,
porém ela é polarizada horizontalmente. É um exemplo que eu posso citar aí de antenas que são polarizadas na horizontal, que são omnidirecionais. Então, a partir de agora, quando eu falar de antena vertical, eu estou falando de polarização vertical e não de antenas omnidirecionais, ok? Vamos deixar isso bem padronizado aqui para que não haja confusão. Então, os veículos HTs, equipamentos portáteis, normalmente eles utilizam antenas com polarização vertical. O portátil até você pode movimentar e conseguir uma polarização horizontal, mas na grande maioria da utilização das vezes ele estará também na vertical. Então, para contato com estações móveis e portáteis, a polarização vertical é melhor porque ela está na mesma polarização das estações que a gente pretende contactar, certo? Por isso também, a maioria das repetidoras, né, elas são também com antenas verticais, polarizadas verticais, só para lembrar disso, polarizadas verticalmente, para que também possa atender melhor essas estações móveis e portáteis. E, por consequência, o nosso contato via repetidora, ela vai se sair num primeiro momento, sem considerar nenhum outro efeito externo, a nossa antena polarizada verticalmente vai ter um melhor, ou seja, mais ou menos por volta de 20 dB de ganho acima de uma antena polarizada na horizontal, ok? Bom, para QSO ponto a ponto e sem obstáculos. Desculpe do erro ali, uma vírgula saiu embaixo, né? Mas era para ser uma apóstrofe, não uma vírgula, mas está ali. Esses ponto a ponto sem obstáculo, porque a polarização vertical ela tem a capacidade de ter melhor interação ou melhor, uma menor interação com o ambiente. Isso vocês vão entender daqui a pouquinho mais à frente. Por consequência, quando você não tem nenhum tipo de obstáculo, quando você está no visual, ou quando você está muito próximo do visual, chamamos isso aí de visual, das ondas eletromagnéticas, né, do espectro magnético, que é um pouco maior do que o visual da luz, que é a nossa visão, né? Esses contatos ponto a ponto tendem a ser melhor na polarização vertical, ok? Vocês vão entender daqui a pouquinho, vou falar um pouco mais, isso vai encaixar perfeitamente lá. E regiões montanhosas, em alguns casos, né? A polarização vertical ela funciona melhor em regiões montanhosas, tipo Petrópolis, tipo Teresópolis, Nova Friburgo. Por que eu disse ali em alguns casos? Também, mais à frente, quando eu for esmiuçar a questão do ground gain, ou seja, o ganho que a Terra faz em relação à antena, vocês vão entender perfeitamente porque regiões montanhosas, vou até exemplificar isso, tem uma melhora, ou melhor, consegue sair melhor daquele buraco, né, das regiões montanhosas. E quando eu falo de regiões montanhosas, eu falo das estações normais, que estão em casa, não a estação que está em cima do morro, tá? Lá em cima da montanha, que estão embaixo do morro, normalmente elas têm um rendimento melhor, ok? Gente, não tem problema não, pode fazer qualquer pergunta aí, levantar o dedão, qualquer momento, que eu estou tentando ser um pouco rápido e sucinto, especialmente nesse primeiro, para poder dar mais qualidade no segundo momento ali, que vai fazer vocês entenderem tudo isso que eu estou passando agora. Mas pode me interromper, não é problema não, tá? Bom, e já a polarização horizontal, né? Quais são as vantagens? Aí começa o trabalho, né? As montagens são mais tranquilas. O Fabrício fez no slide deles algumas demonstrações de polarização, aliás, desculpa, da montagem da antena dele, e ele fez com a polarização vertical. Vocês já viram alguns problemas ali, identificou, ele inclusive comentou para vocês. Não pode ter nada metálico no meio, não pode, no meio da antena, né? Não pode ter cabo passando no meio da antena. Parari, parará, tudo isso foi colocado, então, pelo Fabrício, né? Umas fotinhas daqui a pouco vocês vão entender o que a gente chama, né? Eu posso até passar agora. Para a gente sair desse meio comum, dessas dificuldades que o Fabrício resolveu colocando um material não condutivo no meio, a gente passa para esse tipo de posição. Ou seja, nós precisamos ou suportar ela por trás, que uma antena curta, 3 elementos, pode ser que funcione perfeitamente, né?
ou nós temos que suportar lateralmente, como é o caso dessa direita aqui, né? Bom, mas do meu lado direito, vocês estão vendo aí do lado direito, a antena que está suportada lateralmente, ela tem que ter esse espaçamento com esse braço lateral de pelo menos meia onda, seria 1 metro a lateralização dela. Nesse caso aqui é uma antena de UHF, né? Se vocês observarem o tamanho. E o espaçamento proporcional à antena de 14, uma onda de UHF dá por volta de 36 centímetros, né? Você veja que está muito mais do que isso, né? Para não ter interação para o lado de cá. A do lado esquerdo, suportada na parte traseira, não é problema nenhum. Existe ainda, eu já fiz algumas simulações aí para meu uso particular, com esse suporte traseiro, e esse suporte traseiro ele dá interação no lóbulo da antena ainda, mesmo que diminui bastante, mas existe ainda uma interação. Ou suportar no meio, como o Fabrício mostrou no slide dele, eu não tenho esse aqui, mas ele mostrou por lá, com material não condutivo. Problema do material não condutivo, madeira, que o Fabrício colocou como uma possibilidade. Beleza, enquanto estiver seco. Se umedecer a madeira, se ela chupar umidade, né, que é comum de madeiras especialmente não muito tratada, ela vai ser um pouco condutiva. Por menor que seja qualquer coisa condutor que você bote no meio, automaticamente você pode perder lóbulo, de algumas questões, pode até perder a antena. Ela funciona de maneira completamente diferente do programado. Não é muito comum usando madeira, usando PVC, mas pode acontecer, certo? Então, é uma dificuldade essa questão de você suportar ela. A polarização horizontal, você não tem a menor dificuldade. Você bota no centro qualquer coisa que ficar, qualquer mastro metálico ou não importa, que ficar perpendicular à antena, ou seja, ficar... estão vendo aí a minha imagem, né? Ou seja, ficar perpendicular aqui à antena, ele não vai interagir em nada, absolutamente nada com a antena. Então, não vai causar nenhum distúrbio de lóbulo, absolutamente nada disso, ok? Lembrando que o cabo coaxial, como o Fabrício falou, é também importantíssimo que ele seja conduzido de maneira perpendicular ou simétrica, ou seja, conforme o boom, que também vai estar perpendicular, se vocês observarem, só que em outro plano, né? Vai também estar perpendicular à antena, né? Que os elementos irradiantes, refletores e diretores, né? E a vantagem de você empilhar as antenas, botar várias antenas de várias bandas, uma em cima da outra, sem nenhum tipo de vamos dizer assim, dificuldade, né? Ok? Bom, de percepção dos DXLs europeus, tá? Isso tem várias matérias sobre isso. Eles acham que há um acréscimo de 15% em cima do horizonte, ou seja, over the horizon, acima do horizonte que uma antena vertical consegue enxergar. Experimentos feitos por eles lá dizem que a antena horizontal, eu não fiz esse experimento, estou confiando no experimento dos colegas, o dia que eu fizer o meu, eu confirmo. Porém, dizem eles que por experimentos feitos práticos, existe 15% de maior distância a ser coberta sem utilizar nenhum tipo de propagação. Aliás, sempre vai estar usando um tipo de propagação, né? Mas sem utilizar nenhum meio diferente das ondas terrestres, né? Ok? Isso a gente vai falar também no próximo, né? Aí realmente na outra palestra. Bom, não tem nenhum tipo de problema com o tipo de solo que você vai estar utilizando, certo? Para você ter ângulos baixos. Guardem bem essas palavrinhas aqui, que eu vou falar bastante disso daqui a pouquinho. Ângulos baixos, baixos ângulos. É uma coisa importantíssima para qualquer contato a longa distância. E não independe de polarização, ok? A gente tem que ter sempre ângulos baixos, de 0 a 10. É o ângulo chamado de pseudo-Brester, né? Tecnicamente falando, são os ângulos que chegam a qualquer sinal de longa distância. Tá? Isso é uma questão simples e matemática, né? Que com trigonometria se resolve. Estou afirmando isso para vocês. Isso pode ser pesquisado de maneira que você vai achar fórmulas matemáticas que chegam nessa conclusão, ok? E existe a antena horizontal, diferente da antena vertical.
você consegue aumentar o ganho da antena com o efeito solo. Bom, daqui para lá eu vou começar a falar sobre essas coisas interessantes, né? Que é a polarização em relação ao efeito solo. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas eu acredito que alguns já, outros não, que a antena ela depende diretamente da sua... para ter baixo ângulo de radiação, aquilo que eu acabei de comentar, ter uma interação com o solo. E a polarização vertical, ela tem menor ou quase nenhuma interação com o solo, enquanto que a polarização horizontal ela tem uma interação maior. Vamos explicar o porquê disso. Bom, isso aqui na verdade, eu já até fiz a interação, ou seja, em HF isso é muito conhecido, né? Que a altura da antena em relação ao solo, você consegue ângulos mais altos ou mais baixos, né? E a polarização vertical, quando você polariza a antena verticalmente, volta a relembrar aqui, estamos falando de polarização e não de antenas 360 graus. Então, pode ser uma antena vertical, uma antena direcional polarizada na vertical, tá? Você não, para ter esse baixo ângulo de radiação, você precisa que você tenha um solo muito condutor, muito condutor. Vamos ver no meu próximo slide aqui, uma tabelinha falando sobre isso, tá? Então, aí vem a pergunta. Bom, se HF isso tudo funciona dessa maneira, em VHF isso nos interessa? Realmente é interessante esses ângulos baixos para VHF? Realmente é interessante a gente fazer esse trabalho todo para ter um ângulo baixo? Muito bem. Essa resposta a gente vê lá no final. Cada um vai tirar a sua, lógico, né? Bom, a tabelinha que eu falei. Ganho em efeito de reflexão no solo. Como é que funciona esse ganho de reflexão no solo, na verdade? Uma antena tem uma posição Y, a altura não importa, ela enxerga uma segunda antena, pseudo-antena, né, vamos dizer assim, na sua imagem abaixo na mesma altura. Ok? Quando acontece uma reflexão no solo, você tem um aumento de 5 a 6 dB. Ou seja, se a sua antena estiver na polarização horizontal, a altura ideal para que faça a reflexão no solo, também, além do sinal direto da antena, gente, essa parte é muito importante para vocês entenderem, tá? Você ganha de 5 a 6 dB. Para quem não sabe o que significa 5 a 6 dB, é o mesmo que você usar uma antena de polo, ok? E você botar uma antena de 5 elementos, para você ter um ganho de 6 dB. Ou seja, o efeito solo, ele me traz, sem eu botar nenhum elemento, se eu botar um dipolo numa altura X e uma direcional de 5 elementos, que não vai estar nesse efeito solo mais alta, por exemplo, né? Sem efeito solo, ela vai ter o mesmo rendimento as duas antenas. É difícil entrar na cabeça isso no primeiro momento, mas experiências práticas, existem programas que fazem esses cálculos, né? E, na verdade, para quem tem horizonte livre, para quem está em lugar plano, isso é muito fácil de calcular. É uma trigonometria simples, tá? E tem até uma tabelinha já pronta na internet, é fácil de achar, tá? De acordo com a tua altura que você precisa e a frequência e a altura que você está, qual a altura que você precisa para ter essa interação com o solo, tá? Bom, na polarização vertical, o máximo que se consegue isso são 3 dB, de maneira diferente. Porém, o máximo que se consegue são 3 dB, tá? Então, aí já tem uma diferença de pelo menos 2 dB, concordam? Entre uma polarização e outra, nas condições ideais, tá? Uma condutividade do solo média, de condutividade razoável, né? Que é um pasto, né? Ou seja, uma região de mato bastante úmido, né? Terreno muito úmido, barro também que retém bastante líquido, né? Ela tem, para a polarização horizontal, praticamente nenhuma alteração em relação a esse ganho que você está ganhando. Esse ganho que você está ganhando é ótimo, né? Esse ganho que a gente está supostamente tendo de 5 a 6 dB. E na polarização vertical, eu vou ter
um ângulo de Brewster, né? Ou seja, um ângulo de saída da antena na abertura vertical, ou seja, a minha antena vai olhar para 5 a 20 graus, ou seja, vai olhar para cima. Eu boto esse ponto aqui agora, vou dar uma pausazinha, para lembrar que lá atrás eu falei que para quem está em regiões montanhosas, é interessante a antena vertical, já começa a ter motivos, né? Ou seja, para mim passar para mim passar uma montanha que está à minha frente de 10 graus, por exemplo, ou seja, eu olhando para o cume da antena, né? O cume da montanha, olhando da minha antena para o cume da montanha, eu tenho que olhar 10 graus para cima, levantar a cabeça 10 graus, né? Para fazer o arco ali, para poder enxergar ela. Eu com uma antena horizontal e tudo direitinho, com ângulo baixo, eu vou bater na montanha. Enquanto que na vertical eu vou passar por cima da montanha. Acho que não é muito difícil entender isso, né? Num terreno de baixa condutibilidade, ou seja, nas condições quase normais de todo mundo, que é pedra, gelo, pasto seco e concreto, ou seja, na cidade, no meio do Rio de Janeiro, por exemplo, no meio de São Paulo, no meio de grandes capitais, no centro de Petrópolis, onde você em volta tem um monte de construção, certo? E esse ganho na polarização horizontal, ele só aumenta um pouco os nulos, né? São menos profundos. Eu vou explicar isso depois com uma imagenzinha, vocês vão entender isso. Os lóbulos e os nulos deles, né? Então, ele vai ter os nulos maiores, ou melhor, os nulos menores, né? E você vai ter um pouquinho de subida, né, no teu ângulo, mas muito pequeno, na abertura vertical, e vai continuar com aquela abertura ideal de 0 a 10 graus, que a gente necessita aqui, né? E no alto ângulo, na vertical, você passa a ter um alto ângulo, acima de 20 graus, ou seja, para passar em cima de montanha é uma beleza. Para você fazer contatos a longa distância, aí tem um monte de questões que vão ter que acontecer, certo? É solo com boa condutividade. Quem está na beira da praia, ou seja, água salgada, pode ser na beirinha da praia ou pode ser próximo a essa beirinha da praia, da onde a sua antena vai enxergar esse ponto de reflexão, os nulos vão ficar muito profundos, né, nas antenas horizontais. Porém, o ângulo vai continuar baixo. E já, aí sim, antena vertical, na beira da praia, é um espetacular, porque ela vai ter um ângulo baixíssimo de radiação, ok? E com alturas muito baixinhas. Você pode botar meio metro do chão, 1 metro do chão, que ela vai ter esse ângulo baixo praticamente natural dela, certo? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Um monte, né? Porque, na verdade, vocês vão começar a ver as figurinhas a gente vai entender toda essa teoria, né? Bom, então vamos aí às figurinhas, que é o estudo de caso. Eu separei aqui a antena do Fabrício, fiz aqui o projeto dela aqui no MM-ANA Egal, né? Um software para projetos de antena, onde a gente faz algumas simulações. Não é o ideal, existem softwares até mais avançados que dão informações mais precisas e melhores, porém, esse aqui é ótimo para quem já mexe com ele ou quem está começando, quiser brincar com antenas, esse aqui é muito bom. Então, uma polarização horizontal, vocês estão vendo aí uma antena comum, polarização horizontal, antena do Fabrício, né? Polarização horizontal, e a antena do Fabrício da polarização vertical. Agora, acho que aí vocês já agora entenderam a polarização, né? Antena na horizontal e antena na polarização vertical. É a mesma antena direcional, com polarizações diferentes. Certo? Muito bem. Esse aqui, ó, eu fiz algumas simulações. Essa simulação é da antena vertical. E aqui eu precisaria do mouse, mas vou tentar mostrar para vocês. Vocês estão vendo 2 eixos, né? O eixo Y e o eixo X, tá? Essa parte vermelha que é o que importa para a gente nesse momento. Esse lóbulo vermelho do eixo Y, você observa que ele está ali a mais ou menos menos 3 dB, né, que dali é uma escala em decibel, e também que ele é gordo, é um lóbulo gordo, né? Por causa da polarização vertical, você não elimina as laterais, ou elimina muito pouco as laterais. Você observa que ele só concentra a energia para frente, tá? No eixo X, que você está vendo como se estivesse olhando a antena estaria, vamos dizer assim, pausada na tela ali entre... Como é que eu vou explicar isso aqui sem mostrar?
Bom, no eixo X, a antena estaria ali naquele vértice ali, exatamente naquele vértice vermelho, onde está o menos 40, menos. A antena estaria naquela posição ali, certo? E a gente estaria com um corte desse lóbulo, ou seja, dessa irradiação da antena, nesse plano, tá bom? E o que interessa para a gente é esse ponto em direção ao X, né? Ali é o ângulo de saída da antena. Vamos lá. É o pontinho vermelho mesmo, tá? Bom, aqui vocês estão vendo um corte da antena olhando ela de cima, tá bom? Nesse plano XY aqui, vocês estão vendo o corte de cima. O gordinho que eu falei são essas abas laterais aqui. Aqui é a frente da antena, certo? Aqui a traseira da antena. Aqui são as abas laterais. Observem bem que ela é meio gordinha, tá? Beleza? Bom, aqui no plano, você está cortando a antena, como se ela tivesse, já que ela é polarização vertical, ela está disposta aqui, ó, nessa posição. Certo? Essa posição. E aqui eu cortei ela lateralmente. Aqui eu tenho o ângulo de saída, que a gente chama de take-off, né? O ângulo de saída o ângulo de saída da irradiação dela. Beleza? O que me interessa é esse ponto aqui, ó, daqui, na verdade, de 10 graus para baixo. Tudo que está em 10 graus para cima é só para contato local. Certo? Então, vocês observem que a antena, isso aqui é uma antena com polarização vertical, tá bom? Vocês observam que a antena vertical, ela tem essas barrigas aqui, ó, mais atenuadas, né? Ela praticamente não tem nulos. Então, por isso, ela é uma antena boa para curta distância, para contatos ponto a ponto, tudo que eu falei lá no início, lembra? E também para subir para uma montanha, o alto de uma montanha, olha, enxergar um alto de uma montanha para poder transpassar ela. A montanha está aqui, sei lá, 20 graus aqui. Ó. Eu tenho sinal saindo por aqui. Vocês concordam comigo? Eu tenho um sinal saindo nessa área aqui. Vamos lá. Aí eu venho para a polarização horizontal. Essa é a mesma antena, certo? A mesma altura. A altura está aqui, as duas estão a 3 metros de altura, ok? Uma polarização a preta, polarização horizontal, e a vermelha na polarização vertical. Essa aqui é a mesma antena na mesma altura. Veja como mudou. Observem bem, como mudou o lóbulo. Certo? Na polarização horizontal, ela está interagindo com o ambiente, especialmente com o solo, causando nulos laterais muito grandes, por volta de 40 a 50 dB, até mais. Chega até 70 dB aqui no centro, certo? Nessa parte bem lateral. A parte de costa dela não é tão intensa quanto a da vertical, porém, ele é mais fechado. O mesmo acontece com o lóbulo da frente. E observem que ele tem 3 dB a mais aqui de ganho, praticamente. No plano, no corte lateral, ou seja, aqui me interessa esse primeiro lóbulo, que também está chegando a no máximo 10 graus, certo? Porém, a antena horizontal ela tem esses nulos, tá vendo? Isso que a gente chama de nulos. Essa parte aqui ela não tem ganho. Pra vocês entenderem esse gráfico, quanto mais próximo do lobo dessa bola externa, mais ganho eu tenho, tá? Cada passagem dessa daqui é menos 3 dB. A cada passagem dessa daqui é menos 10 dB. E assim vai. Aqui é menos 20 dB. Ou seja, um sinal que chega aqui, sei lá, S9, entendeu? Ele vai chegar nesse nulo aqui, menos 20 dB. Ou seja, praticamente não vai ter sinal. Só para vocês entenderem. Então, a antena vertical, polarizada horizontalmente para regiões montanhosas, ela é muito ruim, porque ela tem um nulo muito largo aqui, muito grande, até o segundo lóbulo, certo? E também para contatos aí a curta distância, porque os ângulos de radiação de longa distância são baixos, os ângulos para curta distância são altos. É claro que isso, no ponto a ponto, isso que eu estou falando aqui já não é 100% verdade. Bom, vamos comparar as duas. Agora, sobrepondo as duas, vocês vão ver bem claro o que eu estou falando em relação à polarização. Gente, é a mesma antena, ok? A mesma antena. O que está fazendo essa compressão lateral, transformando em ganho frontal, dá para ver claramente, né? Eu comprimo lateralmente e empurro para frente.
Concordam comigo? Beleza? Olha aqui, eu tenho ganho em toda essa área aqui, eu tenho mais ganho do que a antena vertical. Eu estou aqui ao frente da antena, lembrando disso, para onde minha antena está apontada. É o que me interessa. Eu não me interessa sinal daqui, 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 não me interessa sinal daqui. Por sinal, esses sinais, quantidade de sinais aqui, é só para atrapalhar, porque são ruídos. Concordam? Se o sinal não está vindo da onde me interessa, o que vem, não importa o que vem aqui do lado, o que vem do lado vai me atrapalhar. Concordam comigo? Então, se eu tenho aqui perto de mim uma fonte de ruído a 60 graus, essa antena aqui vai receber muito mais ruído do que essa antena aqui. Certo? Eu poderia só parar nisso aí e falar que a antena horizontal, ela privilegia o sinal ruído, ou seja, a quantidade de sinal em relação ao ruído no ganho frontal da antena, ou seja, para onde você está apontando, ela é muito mais eficiente do que a antena com a polarização vertical. Concordam? Não, acho que não precisa nem... É só olhar aqui o mapinha que vocês já vão ver. Aí vamos para o plano, pro plano lateral da antena, ou seja, o ângulo de abertura. Observem que eu tenho muito mais do que 3 dB de ganho em toda essa área aqui. Essa área aqui representa essa área aqui. Ok? É a mesma coisa, só que com corte lateral. Ok? Na polarização vertical, aqui eu tenho um segundo lóbulo que me preenche aquele problema que eu falei de ângulos altos. Na polarização horizontal, eu tenho essa dificuldade. Certo? Vamos guardar isso aí para uma resposta futura daquela minha pergunta, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão com esses gráficos, gente? É bem importante que está tudo embasado nisso aqui. Beleza? Não, né? Então, eu vou assumir que está todo mundo entendendo tudo. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Agora eu esqueci que eu estava no outro, né? Bom, vamos lá. Aqui eu subi a antena. É a mesma antena, a mesma posição, só que em vez de 3 metros, eu estou com ela a 6 metros. E vocês vão entender o porquê disso aqui. A grande maioria tem antenas mais altas que isso, né? Mas já com 6 metros. O que me acontece? A polarização vertical começa a recuperar um pouco de ganho, certo? Porém, continuo com os problemas que eu detectei anteriormente. Lóbulo muito gordo, não tem lateralidade, né? Ou seja, isolação lateral, ou seja, SNR, o sinal ruído da antena horizontal continua sendo maior. Aqui, ela melhora o seu ganho frontal, que é exatamente o mesmo que a gente está vendo aqui, ela melhora o seu ganho frontal. A antena horizontal, ela também melhora o seu ganho frontal. Você veja que há uma diferença aqui de 2 dB, né? 12,75 dB aqui nesse ponto para a antena horizontal e 10,62 para a antena vertical. Essa medição aqui é só desses dois primeiros lóbulos, tá bom? E a antena horizontal, ela baixa ainda mais o ganho. Ela estava aqui por volta de 10 graus, ela já baixa para 0,5, ok? Lembrando que, para essa antena aqui ter esse ganho máximo que eu estou mostrando aqui, o solo tem que ser perto da praia. Ih, caramba, eu não moro perto da praia. Então, meu amigo, você não mora perto da praia, esses sinais todos que estão, essas informações todas que estão aqui, elas vão descer bastante para cá. Bastante mesmo. Chegar a coisa aí de quase 4 dB, 5 de diferença. É muita coisa, ok? Entenderam isso aqui? Conforme eu vou subindo, eu aumento meus nulos daqui na horizontal, o meu nulo fica mais profundo, ou seja, eu escuto menos ainda nessa posição. Esse cara aqui recebe a mesma coisa, só que aumenta o ganho geral. Isso se eu estiver na beira da praia. Se eu estiver na beira da praia, ela vai continuar com a recepção, só que bem mais baixa. Da ordem de mais ou menos 2 dB a menos, vamos dizer assim. Aqui eu já mostro, a bolinha vermelha já está até lá, mostrando o ganho total da antena na polarização vertical, 10,6 dBi a 4 graus. Isso numa altura de 6 metros. Exatamente aquela altura lá, tá? E de 6 metros também, na polarização horizontal, eu tenho um ganho total em dBi nessa posição de 12,7. Então, é 12,7 contra 10,6. Isso dá
2.1 dB. Isso se... Lembrando que aqueles slides que eu botei lá atrás, eu vou até voltar lá, só para a gente lembrar disso. Lembrando que aqui eu tenho por volta de 5 a 6 dB, independente do meu solo, independente de onde está montada a minha antena. Aqui eu tenho no máximo 3 dB. Máximo 3 dB. Eu só vou atingir isso aqui se a minha antena estiver em água salgada ou próximo dela. Qualquer coisa que estiver no concreto, dali, esse ganho aqui vai descendo. Desce para 2, desce para 1, desce para 0, dá até ganho negativo. Ok? Então, esses 5 a 6 dB é uma realidade. Vamos botar 5, vamos assumir que eu perdi um dBzinho por algum motivo aqui. O 5 dB é em cima dessa polarização vertical. 5 dB, para quem não está conseguindo deixar essa informação, não está muito clara essa informação, porque quando a gente fala em dB, é logaritmo, realmente é complicado, mas vamos falar assim, é a diferença de você ter 5 dB, cada 3 decibel é um sinal S, né? Então, 5 dB, vou assumir os 6 ali para ficar conta redonda. 6 dB de diferença são 2 sinais no teu S-meter, tá? 2 sinais no S-meter. Se uma estação que chega a S2 para você na tua antena, mesma antena, 3 elementos polarizada horizontalmente, quando você girar ela para vertical, esse sinal vai sumir. Tudo que chegar abaixo de -2 para você vai sumir. Ah, pô, mas eu viro a antena, eu já fiz esse experimento e eu escuto uma estação melhor. Claro, aí tem N outras coisas que entram. Qual é a polarização do cara? Ele está na vertical ou ele está na horizontal? Ele está no local com ganho ou sem ganho? Qual é o patch que eu estou fazendo? Ou seja, você sabe para onde está indo realmente o meu sinal? Que o sinal, às vezes, você pensa que está vindo numa direção e ele está vindo na tua lateral. Ele não está vindo nessa direção, ele vem numa reflexão na lateral. Isso vocês vão ver na questão de propagação daqui a pouco. Muito bem. Então, a diferença 5 dB é uma coisa muito grande. É como você aumentar a potência do seu transmissor 2 vezes. Se você estiver com 50 watts, é o mesmo que você estiver com 150 watts. 150 não, mentira, é logaritmo. 2 dá 100, dá 200 watts. Esse aumenta uma vez e aumenta uma vez. Ou seja, de 50 para 100, de 100 para 200. Entendeu? Para trazer uma coisa assim mais palpável, que é o watt, né? Eu transmitindo com antena vertical, eu vou estar com 50 watts. Com a mesma antena, eu virei ela para horizontal, eu vou estar com 200 watts. Acho que fica bem palpável assim, né? Concordo, Wesley? Você que é um cara bem cético. Concordo, claro que eu concordo. Como é que eu vou discordar? Bom, então, aqui eu mostro nulo, né? Na verdade, os dois nulos, né? Aqui no nulo eu tenho aí a vantagem da polarização vertical. Para ângulos mais altos, eu vou ter aqui um ganho de 5,7 dBi. Aliás, dB. Não, 4,9 dBi. Espera aí, desculpa aqui. Não, é isso mesmo. 5,7 dB. Eu estou falando sempre em dB, eu vou continuar em dB. É uma questão conceitual. Não muda nada, mas é conceitual. Tenho que manter até o final, né? E aqui eu tenho um ganho de 10,8 dBi. Desculpa, gente. Eu cometi um erro. Aqui, ó, são 4,9 dBi. Ele deveria estar em dB aqui, mas eu acabei botando em ganhos diferentes. Mas para títulos de comparação não vai fazer diferença, tá? 4,9. Enquanto que na antena horizontal, no nulo, né, o máximo nulo aqui, eu vou ter 2 dB menos, olha, 2 dBi de ganho. Ok? Ainda vou ter um ganho, mas pequeno. Certo? Ou seja, nesse ponto, se chegar aqui um ângulo por volta de 25, 30 graus, eu vou ter melhor recepção na antena vertical. Que cai naquele caso que eu acabei de falar agora há pouco. Pô, mas eu fiz um teste, na polarização vertical ficou melhor. O ângulo pode estar vindo mais alto, pode estar refratando o sinal, pode estar efeito faca na montanha, entendeu? São várias situações que o VHF não nos deixa ter uma conclusão 100% com o experimento, entendeu? A não ser que seja direto. Onda direta a gente consegue. Qualquer sinal que tenha qualquer tipo de obstáculo, a gente nunca vai ter certeza de onde está vindo aquele sinal. Por mais que a tua antena aponte para aquela posição, a gente não tem certeza de onde está vindo. Bom, volta àquela pergunta. O baixo ângulo de radiação nos interessa, já que interessa em HF, nos interessa em VHF? Depois disso tudo que vocês viram, o que a gente chega à conclusão?
Essa é a minha resposta, na verdade, é a resposta do colega aqui, do dinamarquês, onde eu peguei boa parte dessas informações, tá? Para tu ver, ele mexia com isso em 1998, quanto tempo que a gente está atrasado, né? O ganho tem efeito solo, o ganho de efeito solo acontece de 0 a 10 graus. Esse ganho todo que a gente conversou aqui, tudo isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês, eles só acontecem em 0 a 10 graus. Isso a gente já tinha conversado, certo? Bom, logo é muito importante para os QSOs a longa distância, aquilo que eu falei. Estatisticamente, os sinais a longa distância chegam em baixo ângulo, uma questão trigonométrica, concorda? Quanto mais distante, mais baixo vai ter que ser o meu apontamento para aquela região. Então, os ângulos são baixos. Certo? Assim como em HF, e em VHF é a mesma coisa. Quanto mais distante eu falo, mais baixo eu preciso que o meu sinal saia. Tem problemas, inclusive, de pessoal que está em cima do morro que não consegue falar com estações que estão embaixo. A gente chama de efeito chapéu. Né? Eu não sei se alguém já teve repetidora muito alta, normalmente dá esse efeito chapéu. E esse efeito chapéu nada mais, nada menos que você está num nulo desse aqui, ó, da antena. Esses nulos que eu estou mostrando, eu vou botar aqui na horizontal, mas tanto faz aqui. Esses nulos que eu estou mostrando, eles continuam aqui para baixo, se a antena não tiver nenhuma barreira. Então você pode estar num nulo desse. Esse é o efeito chapéu. Quanto mais baixo aqui o ângulo de radiação, mais nulos dá. Quanto mais ganho tem a antena, mais nulo dá. Para a polarização horizontal. Para a vertical, isso é mais atenuado. Isso que eu discuto muito com alguns colegas que falam que antena em repetidora não pode ter ganho, porque na polarização vertical isso não é uma verdade. Ok? Principalmente em cima de morro, né? Vocês acabaram de ver que o ganho da antena vertical em morro, ela vai ser quase nenhum. Né? Vai ser bem menor do que numa praia, né? Ou alguém ficou com dúvida com relação a isso? O Gleison, que mora lá perto da praia, né? O PYLK, faz QSOs quase que diariamente, né? Via tropo, ele usa uma antena horizontal, né, Gleison? Mas para ele a antena vertical teria um rendimento muito bom, talvez não igual, mas teria um rendimento muito bom. Não sei a qual distância que ele está da praia, mas essa distância é muito importante, inclusive, porque ela é em comprimentos de onda, tá? Bom, depois disso tudo, o mais importante que vocês têm que guardar disso aqui, a pior escolha é a polarização diferente. Certo? Polarização diferente. Por quê? Entre uma polarização diferente, vertical, e se eu tiver aqui na polarização horizontal e o Fabrício estiver operando na casa dele na polarização vertical, de cara, nós vamos ter no mínimo 20 dB a menos, né, de ganho. Ou seja, 20 dB negativos, né? Eu vou passar um filmezinho, espero que passe, né? Vamos ver aqui agora, depois daquela coça que eu tomei aqui. Na verdade, estou tomando ainda, né? Tem um filmezinho que um colega de PY4MAB, eu já cortei o vídeo, vocês estão vendo o vídeo? Não? Então, né? Eu vou botar a tela cheia para ver se fica. Opa, beleza. Vê se vai sair áudio aí, gente. Tem áudio? Tem sim. Beleza, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês só, ele fez esse experimento com uma repetidora, tá? Polarização vertical e polarização horizontal. Uma repetidora que estava distante, né? Lembrando que a repetidora está na polarização vertical, concorda? Vamos lá. Eu viro, ele perde o sinal. Olha bem. O sinal saiu. Agora eu vou virar ela. Perdi o sinal. Certo? Vai voltar. Voltou. Olha o sinal. Que beleza. Olha o sinal. Agora eu vou virar a antena novamente. Virei a antena. Perdeu o sinal. Mais uma vez. Volta o sinal. Polarização vertical, ela rejeita a polarização horizontal. O rádio amador precisa... Em 20 dB. Aí é o complemento meu. Ele rejeita... Peraí, não... eu fiz aqui. Ela rejeita em aproximadamente 20 dB. Ok? E tem uma outra aqui, antes de eu fazer as conclusões, eu já estou aí com, sei lá, com 40 minutos, não sei.
Mas antes de eu fazer a conclusão, eu vou mostrar um segundo experimento. Esse, para mim, ele é matador, esse experimento aqui. Ele é matador para contatos a longa distância. Esse contato é 1.000 quilômetros, que vocês estão vendo aí, Papa Yankee 1 MHZ, que o Fabrício acabou de comentar. Eu vou deixar esses links aí para vocês, tá? Vou deixar esses links para vocês. Aqui é diferente o experimento. Aquele experimento que vocês acabaram de ver são polarizações diferentes. A polarização horizontal em relação à polarização vertical, elas dão 20 dB de atenuação. Agora vocês vão ver aqui, os dois fizeram a mudança de polarização juntas. Ou seja, ao mesmo tempo, naquela propagação, uma transmissão com a polarização horizontal, que é a primeira que vai aparecer, e depois o Marcos troca de polarização, o colega do Paraná, ele demora um pouquinho mais, mas troca também, e ele volta de novo na parte que interessa do vídeo para vocês verem a diferença. Vamos rodar o vídeo. Ok, positivo. Deixa eu sair aí com 100 e alguma coisa aí, 30 amperes ali. Estava uma pequena reuniãozinha aqui, eu dei um pulo aqui em cima para ver como é que estava e vi isso aí. Pô, teu sinalzão aqui muito bom, cara, muito bom. Parabéns aí pela estação, pela recepção aí também, ok, Marcos? PY1 MHZ, DP5YZ, câmbio ou câmbio? Ok, bom dia, amigo. Obrigado. Contato fantástico. Desculpa meu erro, falei é Paraná, mas é Santa Catarina. PP5 YZ, é Santa Catarina. A distância aí deve estar em torno aí de 1.000 km, né? 900 e poucos km. Aí na polarização horizontal, né, em FM. Muito bom. Muito obrigado pelo contato. Estou registrando aqui também. Ok, PP5 Yankee Zulu, Papa Yankee 1, Mike Hotel Zulu. Se quiser fazer um teste na vertical, aproveita aí um momento aqui. Ok, vamos fazer assim, estou chaveando ali. Abraço, até já, aguentei que eu já vou. Ok. Agora estão os dois mudando a polarização da antena. Eles estão mudando a polarização da antena. Tanto o Marcos quanto o PP5 e Zu. Não vai ter diferença, mas... Eles estão achando que não vai ter diferença, certo? Está muito forte. Vamos lá. Ele demora um pouquinho, o PP5YZ, chega até um outro sinal, ó. Não é ele, tá? Chega um outro sinal. Isso é aquele lóbulo lateral que pode estar interferindo, aquilo que eu falei. É outra estação essa, tá? Outra estação chegando. Viu? Peraí. Estão percebendo? Papa Yankee 1, Mike Hotel Zulu. O sinal caiu bastante na vertical, hein? Nossa, mãe, caiu muito. Ok, positivo, eu tive que mudar aqui, dá uma olhadinha como é que tá aí agora. S6, ok? Aqui estou operando com 2 vezes 10 elementos na polarização vertical, ok? Vou dar uma pausa aqui só para explicar o que ele vai acontecer agora. Presta atenção no que ele vai falar, o PP5Z. Ele fala que ele teve que ajustar o direcionamento da antena, apesar de ser a mesma direção, ele teve que ajustar. Ou seja, o sinal em vertical, a polarização vertical, chegava lá em outra posição de direcionamento de antena. Por isso é que ele começou com 0 e depois retornou a 6. A diferença entre as duas polarizações é enorme nesse caso. Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Nesse caso em específico, dá para ver a quantidade. Mas, normalmente, a polarização horizontal, devido ao ground gain, ao ganho que o terra dá, ele dá uma diferença grande, não absurda dessa, né? Que realmente é uma coisa até mais forte. Pode ter algum problema aí de diferença de antenas, ganho de antenas, mas que somado à diferença da polarização horizontal, deu essa diferença absurda que a gente vai continuar vendo agora. Ok, tem outra estação chegando aqui. Não sei se é local, né? Mas está até embolando um pouco com você, atrapalhando um pouco aí.
Achei muito interessante isso, hein? A vertical caiu muito o sinal. Bom, aí vocês podem ver o restante do experimento, né? Depois. Eu vou deixar o link para vocês verem lá. E ficou aí, vamos dizer assim, claro no experimento dele, que nos dois, né? Que a polarização diferente é a pior escolha, ou seja, o colega lá de Minas Gerais mostrou isso na prática, que se você falar com polarizações diferentes, você não se fala. E o colega, o Marcos e o PP5 e o João, eles experimentaram, né, um momento de propagação propícia, e nesse momento de propagação propícia, a longa distância, quase 1.000 quilômetros, a polarização horizontal ela era mais eficiente, claramente, não tem a menor dúvida. Não tem antena que daria sozinha uma diferença de ganho dali de 9 mais final de escala para S6, ok? Não foi só um, tem vários e vários outros experimentos deles. Se vocês procurarem, pode procurar, não só deles, como de outros colegas. O Gleison está até comentando aqui que também já experimentou esse tipo de questão de que acontece. E existe o inverso, é bem incomum. É bem incomum. A longa distância, gente. Vamos não tirar de foco o que nós estamos falando aqui sobre contatos a longa distância, sinais que chegam de 0 a 10 graus. Essa é a questão. Quem está próximo do mar não vai sentir quase nenhuma diferença. Quem está mais para fora do mar, e eu falo próximo, a questão praticamente na beira da praia, tá? Quem está fora vai sentir essa diferença. E muito. E quanto mais fora, pior vai ficar. Ok? Bom, as minhas conclusões e vocês tiram as dos senhores. O ganho com solo está disponível também para VHF. Isso a gente não tem dúvidas, pelo menos eu não tenho dúvidas disso. E as antenas para baixo ângulo de radiação na polarização horizontal com alturas de 1 a 5 ondas. Muito importante guardar isso. Eu só consigo esse ganho com a polarização horizontal ou vertical, não importa, no máximo para a banda de 144 MHz com 10 metros de altura. Ok? De 1 a 10 metros de altura. Mais que 10 metros, eu perco esse ganho todinho. Vai tudo embora porque a antena não mais interage com o solo. Normalmente, isso fica entre 1 onda e 2 ondas, tá bom? Na antena, quanto mais alto, melhor. Mentira! Eu falo na cara, mentira! A antena, ela tem que se relacionar com o solo. A mesma vertical, mesmo antena vertical. A antena horizontal, isso é muito mais claro, tá? Ganho com solo pode ser entre 5 e 6 dB. Não vai ser menos do que 5 e não mais do que 6, ok? E em qualquer lugar que você for, vai estar nessa média. Esse ganho não está disponível com antenas com polarizações verticais, a não ser que seja em água salgada. Logo, nós não temos nenhum ganho, a não ser que se você tiver na água salgada, você vai ter no máximo 3 dB de ganho. Antenas muito altas, acima de 5 ondas do solo, maior que 10 metros para 144 MHz, também perdem esse ganho adicional. Não há dúvidas quanto a isso na matemática, tá bom? Aí realmente eu afirmo que não tem. Para o uso de repetidoras locais, com sinais diretos e polarização vertical, é mais indicado e mais eficiente. Não há dúvidas também disso. Ok? E provavelmente para o uso de repetidoras a longa distância também. Ok? Por causa da diferença de polarização. Eu vou falar uma repetidora DX lá em Santa Catarina, provavelmente a minha polarização vertical vai ser melhor. Ok? Para a repetidora com estação a longa distância, esse efeito solo pode ser considerado. Pode não. Deve ser considerado. Tá? Use a polarização que você preferir. Não tenho a menor dúvida disso. O que não pode acontecer, que pode inviabilizar o QSO, seja num contexto, seja num contato diário, é a diferença de polarização. Então, se você vai marcar um SCAD com alguém, tentem ficar com a mesma polarização. Eu vou usar vertical porque o colega lá só usa vertical. Não tem o menor problema, vai usar. Pelo menos você sabe que estão na mesma polarização. Eu vou usar horizontal porque o colega usa horizontal. Vai, então use na horizontal porque você vai potencializar seu QSO. Cara, ele está na vertical, eu estou na horizontal, a possibilidade de não dar QSO é muito grande. Ok? Essa é a conclusão principal. Quem quiser, esses dados estão aí especialmente nesses dois sites. O velho e conhecido CEBIC, que é um gênio aí das antenas, tá? E o OSEA1 RH, o Palle Hansen, né? Que também fez um trabalho experimental. Ele tem mais de 20 anos agora, mas na época ele estava com 10 anos de conhecimento na área de VHF
e levantou essa bola, né? Vamos dizer assim, em 1998, na época, né? E todo mundo bateu palmas para ele num evento que teve lá na Europa, e esse texto dele, falando dessas informações, está disponível nesses dois endereços. Ok, gente? Palavras, perguntas? O Wesley aqui perguntando. Um abraço, Wesley. Quando você fala a questão do efeito solo, né? Aí você tinha dado exemplo lá naquele quadrinho que tinha algumas superfícies que ele faria diferença. Esse efeito solo a gente entende também, por exemplo, uma laje. Imagina um prédio de 10 andares, eu tenho a última laje e coloco a antena lá em cima. O meu solo é essa laje ou é o solo efetivamente? Essa pergunta é muito importante e muito inteligente, Wesley. Porque é o seguinte, ela vai depender da abertura do ângulo da antena. Vamos tentar mostrar isso aqui com o ângulo invertido. Vamos lá. Como eu falei, lembra que eu falei que esse lóbulo, eu estou cortando ela no meio aqui. Na verdade, esse lóbulo também tem para baixo. Lembra que eu falei da zona de silêncio da repetidora, do efeito chapéu? Perfeito. Então, esse efeito solo, ele vai ser dado por esse ângulo que está aqui para baixo. Essa minha direção de 10 graus que eu tiver aqui, ele vai me dar aqui também. Então, de 0 a 10 graus, o que a minha antena enxerga, ela vai ser o efeito solo dela. Isso vai dar 10 metros, vai dar 20 metros, não importa. Vai ser onde ela enxergar. E se eu estiver, aí vem a parte mais importante de tudo. Se eu estiver a mais de 10 ondas, no caso, para 144 MHz, 20 metros do solo, eu não tenho esse efeito solo. Entendeu? Ou seja, vamos lá. Passando para a tua pergunta, usando a tua pergunta como um efeito prático. Eu estou numa laje que tem aqui, deixa eu ver, 10 metros aqui de laje, certo? A minha antena está no meio da laje, certo? Eu vou fazer um cálculo trigonométrico aqui, tá? Se esse menos 10 graus aqui vai bater aqui entre 2 e provavelmente, né? Eu estou fazendo de cabeça aqui, mas não sei se eu vou acertar. Entre 2, 3 metros a 6 metros, eu vou ter esse ground gain aqui com a laje. Sem a dúvida nenhuma que vai ter com a laje, tá? Beleza? Se eu boto essa minha antena para a ponta aqui da laje, ou seja, a laje termina aqui, eu vou enxergar lá embaixo. Se o teu prédio tiver 3 andares, mais de 20 metros, 3 andares dá mais de 20 metros? Não, né? Vai dar... Vamos lá. Se o teu prédio tiver 10 andares, que eu tenho certeza que dá mais de 20 metros, você vai perder o efeito ground gain aqui. Compreendeu? Então, respondendo a tua pergunta, esse ângulo de abertura que está para cima e que vai estar para baixo também é que vai te dar o ground gain aqui. Ok? Você vai ter um segundo ground gain aqui, provavelmente, dependendo da altura da tua antena, que já é atenuado, tá vendo? Ele já é atenuado. Você vai ter ele aqui embaixo também. Você pode ter esse resultado aqui. Na prática, eu te digo o seguinte, aí prática mesmo de uso, tá? O prédio, você não pode estar do mastro até o final da laje, para você ter efeito ground gain com a laje, você não pode ter mais do que 10 comprimentos de onda, 20 metros. Esse é um efeito prático. Fala 20 metros de laje, né? Isso, exatamente. Eu preciso ter pelo menos 20 metros, é isso que você falou? Não, então, essa pergunta era mais fácil eu te responder ela com o gráfico do cálculo do ground gain, entendeu? Que ele te dá um círculo ali, mais ou menos, um cálculo trigonométrico. Você vai ter uma resposta numa laje praticamente do solo reto. Perfeito. Entendeu? Então, ele é fácil de calcular, não é difícil, né? Agora, se você partir para igual a minha casa aqui, que não tem laje, mas tem uma descida, aí já muda tudo de figura. Mas esse para cálculo reto, cálculo básico, que você tem uma base, é por volta de 10 ondas em volta da tua antena. Entendeu? É por volta de 10 ondas. Ou seja, 20 metros de raio. De raio? Perfeito. 20 metros de raio, isso mesmo. Ok? Perfeito. Manda abraço, William. Rápido que eu também já estou estourado, né? Eu não contei aqui o meu tempo, mas acho que está estourado. Beleza, vamos lá. Primeiro, parabéns aí a você, Fabrício. E eu só queria dar um exemplo também de um contato que eu tenho corriqueiro com o Papai Yankee 1 Lima Oscar Foxtrot, o Virgílio, que fica na cidade do Rio, né, em Braz de Pina, no nível do mar, bem ali no mar mesmo, e eu aqui em Friburgo, a 900 metros de altitude,
tendo o Caledônia na minha frente, né? Que eu acho que aí a polarização vertical é importante, né? Para eu poder vencer essa barreira que fica a 10 quilômetros do meu QTH e fica a mais de 1.000 metros de altitude, assim, da onde eu estou. Então, só para fazer uma comparação, ele sempre tem lá uma horizontal de 4 elementos, uma IAG apontada para o norte, e também tem a OSJ. E a OSJ dele chega aqui para mim em Serra 7, e eu mais ou menos igual para ele lá. E com essa mudança, com essa diferença de polarização, ele com uma IAG de 4 elementos apontada para cá, polarizado na horizontal e outra na vertical, ele cai para 2, mas com muita QRM. Então, só reforçando aí o que foi apresentado. É exatamente isso, porque há uma diferença de polarização. A diferença de polarização é o pior dos mundos. Entendeu? É o pior dos mundos, né? Bom, o Paulo aqui, o Aloysio está perguntando se o solo muda a ROI. Muda muito, muito, mas não é efeito solo, não. Aí, na verdade, é a impedância da antena, tá? É uma questão que ela se relaciona também com a Terra na sua parte de impedância. Então, uma antena, ela ressona melhor em meia onda, onda completa, 3/4, meia onda e onda completa. Essas três alturas, né? Ou seja, uma antena de 2 metros a meio metro do solo, a 1 metro do solo e a 2 metros do solo. São os melhores, vamos dizer assim, que ela se relaciona melhor. Eu não estou falando de ganho, estou falando de impedância, tá? De projeto da antena. 5/8 é o pior deles. 5/8 normalmente tem uma diferença muito grande de impedância. Estou falando de altura da antena, 5/8 de onda, que vai dar por volta de 1,5 m, né? 1,25 m, mais ou menos, aí de altura. Ok? Mas faz uma diferença grande, sim. Gente, mais alguma? 1,22, isso aí. Mais alguma? Mais alguma perguntinha? Não? Vamos dar 5 minutinhos para poder trocar de slide aqui também. Se o pessoal quiser fazer comentário, alguma coisinha, contar causa, aproveita que é a hora. Tá? Faz a propaganda aí, Wesley, da palestra de semana que vem, enquanto eu troco aqui. Pois é, semana que vem a gente vai tentar mostrar, vai tentar não, né? Vamos mostrar, né? Uma ferramentinha que partiu de uma necessidade que percebemos do pessoal que está entrando agora na questão dos concursos, né? É uma ferramenta que visa facilitar o lançamento desse log sem nenhum tipo de instalação, né? Um procedimento todo online, com visual bem interessante, com alguns gráficos, mostrando os mapas dos seus contatos. Vamos ver, acho que vai ser bem produtivo aí na próxima segunda-feira. E aí tem as outras, aí claro, depois vem a palestra também do nosso colega Anderson, né? Que aí já mostra a ferramenta mais séria e mais pesada, né? Com mais recursos, que é o N1 Mike que ele vai fazer logo posterior. Lembrando que o Anderson não vai dar aí essa profundidade, não, né? Ele vai informar lá somente como instala e como se apronta aí o N1 Mike para uso no AVHFC, SAVHFC, né? South America VHF Contest, que é no outro final de semana, no outro, né? Sem ser esse, o outro final de semana. Aproveitando, fazendo a propaganda aqui para o pessoal, vamos estar com uma estação montada lá no Pico do Couto, ou melhor, Morro do Couto, né? Que é lá no Parque de Itatiaia, a 2.670 metros, se eu não me engano, acho que é essa altitude. E vamos estar com uma estação montada chamada Papa Romeo um Tango, indicativo de chamada, e participando aí do CQRJ, tentando fazer aí, cobrir o Rio de Janeiro e São Paulo, especialmente, sul do Brasil, se Deus quiser, a propagação, que é o assunto que a gente vai começar a falar agora, né? Daqui a pouquinho. Você falou CQRJ, Fábio. Eu falei CQRJ? Ato falho. Ato falho. É SAVHFC, South America VHF Contest. Eu falei isso sim, cara. Acho que eu não errei, não. Ou errei? Bom, deixa eu abrir aqui a. Não é você que eu quero, não. Eu quero que você abra com outro programa, né? Para não dar aquele problema, né? Fábio, tá me ouvindo aí? Pode falar à vontade, estou escutando o tempo todo aqui.
Consegue me ouvir aí, Fábio? Tô ouvindo, pode falar. O Gleison, Fala, Gleison. papai aqui, o LK. Então, Fábio, nesse vídeo que você passou aí, com o Marcos e o João lá em Santa Catarina, eu já tinha mais de 2 horas fazendo contato, esses testes com o João, que é o PP5 Yankee Zulu. E nós provamos aí, né, com propagação, tanto a vertical quanto a horizontal era final de escala. Iniciou 8, 9, depois passou para final de escala. Mas chegou um momento que a propagação deu uma caída absurda, que os dutos vão se movimentando e não estava tão favorável aqui para o Rio de Janeiro, e só permaneceu final de escala na polarização horizontal. Esse foi o primeiro acontecimento desse dia. Aí eu parei o contato, porque chegou o Marcos e começou a fazer essa experiência com ele também. E outra experiência que eu estou tendo com as minhas antenas, tanto a LFA de 220, a LFA de 144 e a IAG, elas todas não possuem terminal, possuem conector, e é o conector L. Então, a estabilidade do ROI dentro da banda de 144.000 a 148, eu não passei disso para fazer o teste, né? Está entre 1.0 alguma coisa e 1. Cortou aí o áudio agora. O Gleison caiu lá, né? Caiu a propagação. Foi a polarização. Ok, Gleison, quando voltar aí você continua então aí a tua... perfeito, mas é exatamente isso, porque quando a propagação está aberta, meu amigo, você fala até de HT, pô. Polarização não vai fazer a menor diferença até. Agora, se a propagação tiver limiar, aí vem a diferença. Aí é que está a diferença total. Pô, por isso que eu falei, cada um escolhe a sua antena, cada um escolhe a sua polarização, e porque cada um quer saber qual a aplicação e qual vai ser o resultado dela. Ok? Inclusive, agora a gente falando um pouco mais aí sobre a propagação, né? Talvez vocês tenham mais elementos, a ideia era exatamente essa, mostrar uma antena, mostrar a diferença dela montada de uma maneira e de outra, em relação ao assunto que a gente vai falar agora, a propagação. Por quê? É disso que a gente vive, né? É disso que o radioamador, seja ele V ou HF, ele vive. Porém, isso quem gosta de fazer contatos a longa distância, né?